bem-vindas ao nosso Comunicação Exponencial, onde o meu objetivo é, sim, que vocês consigam descobrir um meio de alcançar o que eu chamo de comunicação exponencial. É quando você pode ser a sua melhor versão em qualquer lugar, para qualquer pessoa, no momento que você quiser. E ser essa melhor versão é você simplesmente ter a liberdade de poder ser quem você é, sem medo, sem receio e sem travas. Eu quero que vocês saibam que esse conteúdo que eu preparei e a rota que eu criei é resultado de anos de observação, observando, percebendo a dificuldade das pessoas para se expressarem nos momentos mais importantes ou mais desafiadores das suas vidas. E o que eu percebi também ao longo dessa caminhada, observando o comportamento das pessoas, foi que a maior dificuldade vinha justamente ao lidar com as emoções. O que eu faço com essa emoção que me consome nesse momento? Seja uma emoção decorrente de uma situação extraordinária, que é um momento de conquista. Seja bem-vinda, Consuelo. Um momento de conquista, um momento de vitória, ou um momento mesmo desafiador, de dor, de dificuldade, quando você está com um problema. Porque o jornalista, em tese, ele está sempre nos extremos, ou nos momentos muito bons de conquista, em que aquelas situações são extraordinárias, ou nos momentos mais dolorosos da vida, nos momentos de tragédia, de dor, de derrota, de dificuldade, de problema. E ali também as pessoas que precisam expor a sua dificuldade ou a sua necessidade acabam sendo tomadas por uma condição emocional que muitas vezes não permite que você se expresse, que você fale aquilo que você está sentindo ou aquilo que você está pensando. E foi isso que me levou para não apenas observar as pessoas e tentar entender o que acontecia com elas, mas, sobretudo, tentar entender o funcionamento do organismo e da mente humana, até onde a gente consegue alcançar. E esse até onde a gente consegue alcançar passa por vários estágios, por várias fases. Quanto mais a gente investiga, quanto mais a gente descobre, mais nós sabemos sobre nós mesmos e sobre os outros. E mais nós descobrimos o quanto nós ainda não sabemos. Então, a partir de toda essa busca, de todo esse entendimento que eu vim construindo e que eu estou ainda construindo, foi que eu elaborei esse roteiro, trazendo informações que eu acredito que vão ser cruciais para o desenvolvimento, para o crescimento de vocês. E é sobre essa jornada que eu quero falar um pouquinho mais para vocês hoje. Então, sempre ao observar o modo como as pessoas se expressam, ou como elas se expressavam ali diante de mim, eu queria saber algo mais. Fala-se muito em oratória, né? Eu ouvi muitas pessoas falarem sobre oratória, a importância da oratória para a nossa vida, e eu entendo que sim, é muito importante, mas antes da oratória, tem um baú de informações que a gente precisa buscar, que a gente precisa entender. E quando nós conseguimos nos entender, nos percebermos nas mais diversas circunstâncias do nosso dia a dia, nós descobrimos o quanto nós podemos superar as nossas dificuldades. E superando essas dificuldades, o quanto nós podemos crescer. É uma jornada fácil? É uma jornada simples? Não é. Se fosse tão simples, nós não chegaríamos aos 30, 40, 50 anos precisando nos reconstruirmos, não, mas nos desenvolvermos ainda. E eu acredito que até aqui essa é a magia do ser humano. O quanto nós somos sujeitos inacabados e o quanto nós temos ainda por desenvolver e por crescer. Só isso já nos dá motivo bastante para querer viver até os 80, 90 anos, querendo sempre nos desenvolvermos.
Não é verdade? Imaginou se chegasse aos 50 e dissesse, estou pronto, agora não tenho mais nada para fazer. Que triste, credo, não dá para pensar assim. Então, eu quero que vocês saibam que o cronograma do curso, ele segue uma trilha de desenvolvimento. No começo, vocês assistiram as aulas? Alguém aqui já assistiu? Eu sei que tem gente que já mergulhou e foi a fundo. Alguns assistiram só ali o módulo introdutório, e se você fez isso, está tudo bem. Não é para você acelerar, não é para você correr nesse processo, não. A ideia é que vocês façam as atividades propostas e tem muito exercício que eu deixo ali disponível para que vocês façam as tarefas, que vocês façam os exercícios de autoobservação, porque é isso que vai fazê-los crescer. Não adianta eu trazer um modelo pronto aqui e acreditar que esse modelo vai ser bom para a Consuelo e vai funcionar da mesma forma para a Manuela, para a Estela, para a Luciana. Não. Cada um de nós tem uma necessidade, tem um perfil comportamental. E de acordo com esse perfil comportamental, você vai buscando o seu desenvolvimento. E eu vou norteando. Então, a gente faz muito exercício de autoobservação, tem muita base aqui nas terapias cognitivo-comportamentais, porque comunicação é comportamento, e, e é assim que vocês vão descobrindo como vocês funcionam, onde estão as falhas, os gaps e onde vocês podem ir avançando. Então, não tenham pressa, mas sejam consistentes. Não deixem de fazer as tarefas, tá bem? Então, vamos lá. Olha só, a gente começa, né, dentro desse cronograma, eu apresento para vocês, e de uma maneira muito simples, o que é a comunicação, como a comunicação funciona, como a nossa comunicação é construída, é desenvolvida, e a partir daí vocês já começam a perceber que algumas coisas caminham bem com vocês e outras não foram muito bem executadas ou programadas. E está tudo certo, a gente está aqui para resolver essas questões. A partir do entendimento do que é mesmo a comunicação, e como essa habilidade ela vai se moldando a partir do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, é que você precisa saber como é o seu padrão de comportamento e como você se construiu nesse universo da comunicação. E aí eu trago, então, algumas aulas de autoconhecimento, onde eu coloco a questão que é você e o espelho. Eu preciso agora olhar para o espelho. Nós somos peritos em olhar para o outro e descobrir no outro todos os defeitos, todos os pontos negativos que o outro tem. Mas em nenhum momento, até por uma natureza do ser humano, né, que os olhos nos apontam para fora, em nenhum momento nos ensinaram a olhar para o que nós somos. E é incrível isso, porque a nossa própria voz nós não conhecemos. Todo mundo conhece a nossa voz e nós não conhecemos. Quando você grava, a primeira vez que você ouve a sua voz de verdade, você leva um choque. Você fala, não, não sou eu. E sim, aquela voz que está ali naquele gravador, naquele aparelho, naquele equipamento que você gravou, é a sua voz. E esse é um sinal do quanto nós não nos percebemos, do quanto nós ainda não sabemos sobre nós mesmos. E aí eu trago, então, esse módulo, que eu e o espelho, que é o módulo de autoconhecimento, onde você vai ter acesso a ferramentas muito essenciais, básicas, para que você se perceba. Só peço, por gentileza, quem tiver com o áudio, com o microfone aberto, só para deixar fechadinho o microfone, tá bom? Então, para que vocês se percebam e vocês vão começar a entender nessas dinâmicas quais são os momentos em que o seu emocional é aguçado. E vocês vão descobrir também que tem lugares, que tem pessoas, que tem ambientes que geram algum desconforto. E nós não sabemos por quê, mas entendemos que aqueles lugares, aquelas pessoas,
ou as situações geram algum desconforto. E a partir daí nós vamos mapeando o que nos faz bem, o que nos desagrada, o que nos faz felizes. Então, tem vários sinalizadores que eu vou trazendo para vocês. Esse módulo de autoconhecimento tem algumas aulas que elas são intensas, porque elas vão exigir um pouco mais de vocês. E às vezes olhar para a gente não é legal, né? Eu falo que é mais ou menos a mãe quando tem um bebê e logo depois do parto ela se olha no espelho, ela não se reconhece, mas ali é uma mãe nascendo num corpo diferente, num corpo transformado. Mas no primeiro momento nós também não gostamos do que nós vemos ali diante dos nossos olhos. Então, muitas vezes isso vai acontecer com a gente. Puxa, mas por que que eu fiz assim? Por que que eu reagi assim? Por que que isso me incomoda? E vamos trazendo de modo muito leve, você vai se percebendo e você vai identificar nesses exercícios já alguns estados emocionais que são responsáveis pelo seu desconforto. O desconforto é justamente uma provocação, é o estado emocional exacerbado que me gera esse desconforto. E aí eu entendo o quanto eu preciso conhecer um pouco sobre o universo das emoções. Nós vamos para o próximo módulo. Esse módulo, hoje mesmo, já entraram algumas aulas novas nesse módulo, e elas também vão entrando devagarinho, para que vocês venham recebendo e percebendo todo o movimento dessa dinâmica. E aí, quando você percebe que tem emoções que incomodam, é preciso nós entendermos o que são essas emoções, como elas funcionam e qual é o papel delas na nossa vida. E as emoções exercem um papel poderosíssimo no nosso existir, na nossa vida. Nós somos essencialmente emocionais. Somos identificados como animais racionais, mas descobrimos ao longo desse processo que nós somos muito mais emocionais do que racionais. No entanto, seres emocionais com uma capacidade incrível de se auto-perceber, de se autoconhecer e se auto-entender, que é onde você coloca toda a sua razão a serviço da sua vida. É um exercício fácil? Também não é um exercício fácil, mas ele é possível. E você aprende como racionalizar a partir do que você descobre das suas emoções, a partir do seu autoconhecimento. E quando eu entendo que eu tenho um mecanismo, né, de emoções que muitas vezes me domina, e quando eu também compreendo que é possível administrar essas emoções e, a partir dessas emoções, me tornar uma pessoa mais assertiva, aí eu posso, sim, dar continuidade e ir para os próximos passos. Então, eu entendo que a comunicação é um posicionamento. Preste atenção nisso. E isso aparece, isso é cobrado da gente na vida adulta. Até ali, o nosso ensino médio, universidade. Quais são os momentos em que nós somos desafiados? Às vezes, numa situação em casa, um conflito com os pais, alguma situaçãozinha na escola, mas chega um momento em que eu preciso me posicionar como uma pessoa responsável e falar seriamente sobre um determinado assunto. Que momento é esse? Quando você precisa apresentar aos seus colegas de turma, aos seus professores, aquilo que você está aprendendo e conhecendo sobre o universo do mundo, seja na matemática, seja na história, nas ciências, ou na universidade, dentro do curso que você está cursando, que você está estudando. São os primeiros momentos em que é cobrado da gente uma postura responsável e adulta, verdadeiramente responsável. Eu estou olhando para a ciência, estou olhando para pesquisadores, estou olhando para os livros que me traduzem o mundo. E agora eu preciso reproduzir isso, mostrar para as pessoas
o que foi que eu entendi desse universo tão sério e tão profundo. É o portal para a vida adulta. E ali nós entendemos que a vida adulta, ela realmente não é para amadores. E então nós começamos a nos tornar profissionais da vida adulta. Antes de sermos profissionais em alguma área, precisamos nos perceber e nos colocar numa posição de adulto, de responsável com as minhas atitudes e responsável por aquilo que eu tenho que oferecer ao outro. E dali para frente só piora. Eu cada vez mais preciso mostrar quem eu sou, qual é o meu papel, como eu posso contribuir com o outro, o que eu preciso do outro, e eu vou interagindo. Então, esse posicionamento assertivo é reflexo do que eu sou, do que eu sinto, do que eu faço e de como eu me construí até ali. A comunicação é simplesmente um sintoma de tudo isso que eu sou, da minha vida. Se eu sou uma pessoa muito segura, certamente você vai se expressar de forma segura. Se eu sou arrogante e acho que sou seguro, você se posiciona e se expressa de forma arrogante, você não se expressa de forma segura. Em algum momento, o deslize vai acontecer. Mas se eu sou inseguro, se eu não tenho iniciativa, se eu sou uma pessoa perdida, a minha comunicação, o modo como eu me expresso, vai revelar tudo isso. E quanto mais você se expõe dessa forma inadequada, mais você se expõe de forma inadequada para o mundo. E também, nesse momento, há pessoas que se fecham, que se encolhem, que se recolhem. Mas o encolher-se é a pior das alternativas. É você se apequenar, como diz o professor Mário Sérgio Cortella. É você se fazer pequeno. E esse é um grande erro que nós cometemos. É por isso que muitas vezes nós chegamos aos 40, 50, 60 anos sem resolver problemas e questões que poderiam ter sido resolvidas aos 25, aos 30. Mas ainda assim eu digo, tá tudo bem, se em algum momento você decidiu que você vai fazer diferente, você já está numa larga vantagem, porque não fazer, não assumir um risco e você fazer algo diferente é você se arriscar, e esse arriscar-se de uma maneira bem, de modo bem entre aspas, porque você vai pisar num terreno que você não conhece. Mas nós precisamos experimentar. Só que com o caminho que eu venho apresentando para vocês, autoconhecimento, gestão das emoções, aí eu vou para o universo da assertividade. Ok, o que eu preciso para ser assertivo? Como eu me posiciono? Eu preciso saber até onde eu posso ir. Autoconhecimento me ajuda. Eu preciso saber como administrar as minhas emoções. Você vai ter todas as ferramentas para isso. Eu também sei do que eu dou conta, o que me compete e o que não me pertence. Se eu sou da área de exatas, eu não vou querer me arriscar a ficar dando explicações e ensinando coisas da área da saúde. Então, a gente fala sobre aquilo que a gente sabe. Outra pergunta que sempre fazem para mim é: ai, Ju, mas e como é que eu faço para falar quando eu não domino o assunto? Eu digo: é simples, gente, não fala. Se eu não domino o assunto, como é que eu vou falar? Né? Se eu vou perguntar algo para alguém, eu tenho uma dúvida, como eu resolvo isso? Você quer que a pessoa que vai te responder, ela conheça o assunto ou ela apenas saiba enrolar e dar uma driblada em você? Não, a gente quer que a pessoa conheça o assunto. Então, você só vai falar se você tiver domínio do assunto. Ah, mas e se eu for convidada para dar uma entrevista na TV? Gente, eu trabalhei 30 anos nessa área. Eu nunca convidei uma pessoa para dar uma entrevista se ela não fosse perita, especialista na sua área. Nós vamos buscar os melhores. E além de serem os melhores, nós vamos atrás daqueles que falam bem, que se expressam com clareza. Essa é prerrogativa. Por isso que é tão difícil conseguir uma entrevista. Então, vocês percebem que é um caminhar e uma construção.
E no universo do adulto, do mundo adulto, que cobra coisas da gente, o que é que a gente espera de uma pessoa adulta e responsável? E responsável, não irresponsável. Uma pessoa adulta e responsável. Que ela seja congruente, que ela realmente fale aquilo que ela tem conhecimento, que ela expresse, que ela ensine aquilo que ela pratica. Que seja uma pessoa segura naquilo que ela faz, que seja coerente. Eu sou médico, eu trato de mulheres a partir dos 70 anos, é uma área muito específica da geriatria. A hora que eu vou falar sobre isso, eu sei que essa pessoa ela é extremamente qualificada, ela é muito coerente, ela vai falar com muita segurança, ela não vai ter incertezas. Hoje você vai num ortopedista, se você tem um problema no pé, você vai no ortopedista do pé, não é nem mais aquele que cuida dos ossos, é o ortopedista do pé, ele é muito específico. Será que esse cara entende mais de pé do que o ortopedista que cuida de braço? Certamente que sim. Então, ele se posiciona onde? Ele se posiciona ali, naquele universo que ele atua, em que ele atua. Esse posicionamento é de uma pessoa responsável. Então, um adulto, uma pessoa que quer ser respeitada, ela é, sobretudo, uma pessoa muito responsável em tudo que faz e em tudo o que fala. Que essa pessoa também cumpra as suas tarefas. Então, imagine que você é um líder de equipe e esse líder cobra uma tarefa do coordenador dessa equipe e essa tarefa não é entregue. Existe um ruído, essa informação não foi bem processada, essa comunicação não foi bem trabalhada. Ou o líder errou, ou o gestor abaixo dele errou, ou os liderados não conseguiram compreender. Mas a questão é que houve uma falha nesse processo de comunicação. E aí as tarefas não são cumpridas. Então, se eu falo, eu cumpro essa tarefa. Se eu me comprometo, eu vou fazer aquilo que eu disse que seria feito, com responsabilidade. Você veja que o expressar-se tem que estar de forma muito congruente com o que você faz, o que eu falo e o que eu faço. As duas ações, o falar, o verbalizar e o fazer, são modos de me expressar. Se eu falo que vou fazer alguma coisa e se eu não entrego, se eu não faço, eu estou comunicando uma outra coisa, eu estou comunicando irresponsabilidade, falta de comprometimento. Aí vocês percebem que atitudes, gestos, comportamentos falam muito sobre nós. Muito. E que se você quiser ser essa pessoa responsável, respeitado, com credibilidade, uma referência na sua área, você concorda que você tem que entregar, fazer mais do que o outro, surpreender mais do que outras pessoas? E o surpreender, gente, prestem atenção nisso também, o surpreender não é fazer algo extraordinário, que ninguém imaginaria. Não, é você entregar um pouco mais, é o tal do over-delivery. Então, tem até uma fala, né, que diz assim, duas pessoas não têm chances, dois tipos de pessoas não têm chance de alcançar o sucesso. Aquelas que só fazem o que é pedido para elas e aquelas que não fazem o que é pedido para elas. Olha que sério isso. Se eu entrego apenas o que é o básico, certamente vai ter uma série de outras pessoas que entregam mais do que eu entrego, porque o básico é aquilo que todo mundo faz. Mas se você é responsável, proativo, altruísta, você é um explorador. Você sempre vai ter algo a mais para entregar, sem fazer um grande esforço. Agora, aquela pessoa que também faz apenas o que é pedido para ela está no básico do básico do básico. Em momento algum, ela surpreende.
E eu tenho certeza que vocês não se enquadram nesse estereótipo, nessas condições, porque vocês já estão aqui, porque vocês querem algo mais, vocês querem entregar algo mais. Nem que esse entregar algo mais seja para você mesmo. Mas quando eu faço algo mais por mim, para mim, eu já estou fazendo muita coisa e as pessoas ao redor estão percebendo, ou seja, eu estou, de certa forma, comunicando o meu empenho, a minha dedicação, tudo aquilo que eu desejo, que eu busco e que eu entrego. Vocês concordam com isso? Todo mundo me acompanhando até aqui? Tá tudo certo? E nesse processo todo, gente, nós vamos ter momentos, vamos ter fragilidade? Nós vamos ter fragilidade? Vamos, porque nós continuaremos sendo humanos. Algum tempo atrás, conversando com uma pessoa que falava que tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, e eu comecei a explicar para ela, numa conversa, bem bate-papo, assim, qual é o caminho para o desenvolvimento da comunicação. Ela me trouxe a seguinte objeção, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Ela disse assim, mas Juliane, se as pessoas ficarem trabalhando tanto a sua comunicação, elas vão deixar de ser quem elas são, elas vão deixar de ser naturais, vão se tornar todas pessoas muito artificiais. E eu disse, em hipótese alguma, você continua sendo você, mas você vai ser uma versão melhorada. Eu sei quais são as minhas limitações, eu sei quais são os meus pontos fortes, eu consigo trabalhar melhor as minhas emoções, e quando eu trabalho melhor as minhas emoções, eu sou uma pessoa que tem mais clareza, sou mais corajosa, tenho mais atitude também. E a partir disso tudo, eu vou explorando melhor o mundo, porque uma pessoa que aprende a administrar as suas emoções, ela se torna uma pessoa muito mais segura, sobretudo se ela sabe tudo aquilo, se ela consegue identificar tudo aquilo que ela é capaz de fazer. Então, você estando mais segura, autoconfiante, você se torna uma pessoa mais assertiva. E a partir daí, nós vamos olhar, então, para as infinitas possibilidades que existem a partir do momento que você olha para o que você é capaz de entregar ao outro. Eu nem estou dizendo capaz de entregar ao mundo, capaz de entregar na minha profissão, porque tecnicamente eu posso ser perfeito, mas o grande problema que as empresas enfrentam hoje é que elas têm profissionais altamente qualificados, mas que carecem das habilidades sociocomportamentais, que são as chamadas soft skills, as habilidades comportamentais, as habilidades sociais. A principal delas é a comunicação. A pessoa é um engenheiro extraordinário, é um administrador incrível, entende de planilhas como ninguém, mas não consegue se relacionar com outras pessoas, não administra suas emoções. E quando você consegue trabalhar essa habilidade, você começa a entregar ao mundo algo muito maior. Você é um poço de conhecimento, mas esse conhecimento está todo guardado para você. Você não consegue compartilhar. Quando você consegue colocar para fora isso, entender que você tem muito mais a contribuir com o mundo, fora das paredes, né, do ambiente de trabalho, você vai se tornando um gigante, você vai se tornando uma pessoa exponencial. Então, veja, você descobre que você não tem limites, que você cresce em ambientes que você nem imaginava que você poderia frequentar. Eu estou preso no trabalho, em casa, grupo de amigos. Trabalho em casa, grupo de amigos. De repente, você percebe que a sua voz pode ser mais poderosa e você tem conteúdo a propagar. E aí você começa a levar, seja para o digital, para palestras, para outros lugares, você começa a falar sobre outras coisas, você começa a interferir de outra maneira na vida das pessoas que convivem com você. Você vai desenvolvendo credibilidade, autoridade. E muita gente quer justamente essa credibilidade, essa autoridade, seja como profissional, na sua área de conhecimento. Mas antes desse
posicionamento ou desse lugar que você quer alcançar, tem uma infinidade de ações, de movimentos, de posicionamentos que você precisa ir tomando ao longo da sua jornada. E o desenvolvimento da comunicação nos permite avançar dessa maneira, né? Com um posicionamento mais claro, a partir das técnicas e do conhecimento da comunicação assertiva, sabendo que você pode se expressar com muito mais liberdade, e que a liberdade também nos traz limites, porque eu não posso sair falando o que eu quiser, na hora que eu quiser, para quem eu quiser. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Você não vai conquistar autoridade, respeito, credibilidade, falando tudo o que você pensa. Tem muitas coisas que a gente pensa e que até podem ser certas, mas a gente tem que, em alguns momentos, guardar. Eu não preciso compartilhar com todo mundo tudo o que eu penso. E esse é um aprendizado que você vai identificar lá na comunicação assertiva. Como ser mais assertivo, quando falar, quando calar. Quando soltar o freio, quando segurar o freio. Quando colocar filtros, quando tirar os filtros. Eu sempre falo que os tímidos têm que aprender a tirar os filtros. Mas tem gente que fala demais, tem que aprender a pôr filtros. Eu era essa, né, que falava muito. Falava pelos cotovelos. E aí, quanto mais você fala, mais você tropeça. Quanto mais você corre sem treinar, sem ter preparo físico, mais você tem chance de cair e se machucar. Não é por isso que a gente não vai correr. A gente corre, mas a gente aprende a correr. E a nossa comunicação é assim também. Nós podemos falar muito. Tem gente que adora falar demais. Eu sou uma falante, mas hoje uma falante muito mais prudente. Então, entendo, a liberdade, né, o desenvolver tudo isso vai nos trazer um entendimento diferente sobre o que é liberdade. Mas nós vamos nos sentir mais livres para viver, para ser quem nós somos, para expressar o que a gente acredita, o que a gente conhece, o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. Mas aprendendo que em alguns momentos isso não faz sentido para outras pessoas. E a gente precisa saber que momento é esse, quando nós estamos nesse momento. Muito bem. E aí, a partir da comunicação assertiva, olhando para tudo aquilo que nós sabemos, tudo que nós já vivenciamos, é quando a gente conhece o nosso repertório. E existe um repertório que é de conteúdo, mas existe um repertório emocional. Eu nem vou falar muito sobre isso agora. Mas o repertório emocional é quando você entende que, dependendo da sua emoção, você é capaz de fazer muitas coisas, ainda que sendo colocado ali em situações em que a sua emoção é provocada, né? Ela é acionada. Existe um repertório emocional também, mas eu nem vou falar sobre isso hoje. Mas eu quero que vocês entendam que o nosso repertório varia também de acordo com o nosso estado emocional. Mas descobrir qual é o seu repertório, se é um repertório rico, se ele ainda é um repertório muito fraco, também é importante, porque você pode trabalhar e construir esse repertório, né? Que é o seu conteúdo, é aquilo que eu de fato tenho para entregar para o outro. E olha, eu tenho certeza que, independente do fato de você ser um grande leitor, uma pessoa que já viajou muito ou não, que já fez inúmeros cursos, eu tenho certeza que o seu repertório é gigantesco, mas ele pode estar um pouquinho bagunçado. E aí a gente tem que organizar essa biblioteca aí de conteúdos, que é o que faz de você um ser único. E o fato de você ser único já faz de você uma pessoa interessante, porque você é o que eu não sou. E quando eu encontro alguém que é diferente de mim, eu olho e penso, o que é que ele tem que eu não tenho? Tem até música, né? O que que ela tem que eu não tenho? Mas é isso, é a magia do ser humano, do crescer enquanto pessoa, mas crescer o nosso olhar, abrir a nossa mente para ter uma consciência muito mais ampla para o mundo. Quando eu desenvolvo o meu mecanismo de comunicação,
É como se eu abrisse um leque de possibilidades e eu vou me desenvolvendo em inúmeras frentes. E aí, gente, nós vamos para a produção de conteúdo. A partir do momento que eu tenho, então, noção do qual é o meu repertório, do que eu tenho para oferecer ao mundo, eu vou para a produção de conteúdo. A produção de conteúdo que pode ser desde uma conversa em casa. Sim, uma conversa é um conteúdo. Eu vou organizar a minha fala para um momento específico, para um momento de crise ou para um momento grandioso. Eu posso ter que conversar com a família na hora de discutir a distribuição da herança ou na hora de debater como é que a gente vai fazer para pagar as contas que estão acumuladas. Eu organizo com base no meu repertório, eu organizo aquela conversa, aquela fala. Isso é produzir um conteúdo também. Mas essa produção de conteúdo pode ir além. Eu posso levar para as redes sociais, eu posso levar para uma palestra, eu posso levar para o ambiente de trabalho, para um projeto, para uma aula. O que é a produção de um conteúdo? É saber que eu tenho algo rico que eu posso entregar ao outro em 30 segundos, em 2 minutos, em 10 minutos, numa aula de 40 minutos, uma hora, numa palestra, ou num curso de 15, 20, 30, 40 horas. O que eu tenho que é interessante para o outro é conteúdo. E eu posso produzir conteúdos específicos para públicos específicos. Mas para isso, eu preciso ter todo o caminho anterior muito claro, para que eu possa chegar aqui e saber exatamente como eu vou fazer isso. E aí a gente aprende a organizar ideias, pensamentos e seguir um roteiro, seja para uma fala de 30 segundos ou para uma fala de 2 horas. Tem sempre um roteiro. Um comercial, uma propaganda ali de 15 segundos tem um roteiro. E um filme, um longa-metragem, tem um roteiro. Eles são complexos? Não necessariamente, mas eu preciso seguir um roteiro. Para eu conversar com vocês aqui, eu tenho que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. E vocês vão aprender a trabalhar com esses roteiros. E daí para frente, gente, é cada vez mais. Quanto mais você exercitar, quanto mais você treinar, e tenha certeza que você não precisa estar num grande palco para treinar. Mas quanto mais você exercitar, quanto mais você treinar, melhor você fica. E é igual andar de bicicleta. Isso nunca mais ninguém tira de você. Você pode até, de vez em quando, sofrer uns baques ali e dar uma desequilibrada. Mas basta 2 pedaladas e o nosso cérebro já nos coloca no prumo. Assim é com a nossa comunicação. É uma habilidade extraordinária. Eu sou simplesmente apaixonada. Eu acho que ela é a solução para quase todos os nossos problemas. Só não paga as contas, mas se eu me comunicar bem, eu consigo desenvolver tarefas que vão me trazer rendimentos e aí pagar as nossas contas. Então, eu vejo na comunicação a solução para boa parte dos nossos dilemas. Por isso, eu sou uma entusiasta, eu estudo tanto, eu me aperfeiçoo e eu, às vezes, sou até chata, porque eu quase não falo outra coisa. Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido? Eu quero saber o seguinte: é, perguntas. Vocês querem fazer perguntas? Vocês querem falar? Vocês querem abrir o microfone? Tem muita gente que não veio hoje porque pedindo para a aula ficar gravada. Eu já falei no começo, essa aula não ficaria gravada, porque não, a intenção não é essa, ela é para ser um bate-papo, é para ser uma conversa, falar um pouco mais dessa nossa jornada, e especialmente ouvi-los. Mas talvez a gente deixe essa aula gravada, compartilhe só no grupo aqui, não deve colocar na plataforma, porque a ideia não é essa. Essa aula não é para isso. Então, agora eu quero ouvir vocês. Fiquem à vontade, abram os microfones, peçam para falar. O momento é de vocês. Comecem a treinar já. Vamos lá. Quem se arrisca? Ô, Ju, eu tenho uma dúvida. Ah, muito bem. A primeira é corajosa, hein?
A gente vai ter encontros assim ao vivo com você durante o curso? Como que vai ser? Comigo não, Consuelo. Comigo não. Essa aula de boas-vindas. Esse curso ele é todo gravado, mas nós vamos ter aulas com convidados. Essas aulas com os convidados vão ficar gravadas e vão para a plataforma. E são convidados extraordinários. Então, tem convidado que vai falar sobre perfil comportamental, tem convidado que vai falar sobre liderança, convidado que vai falar sobre inteligência emocional. O módulo de inteligência emocional ele é bem robusto, mas ainda assim eu vou trazer, que é a Camila. A Camila participou, inclusive, de uma live comigo no lançamento. Ela é uma profissional extraordinária, ela vai falar sobre inteligência emocional e autoconfiança. Aí vamos ter aula de comunicação para lideranças, também com profissionais bem qualificados. Vamos falar sobre inteligência artificial e habilidades do futuro. Também vamos ter um convidado que vai falar sobre a importância dos hábitos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. É genial, esse cara é sensacional. Todos os convidados são. Vamos ter uma convidada que vai falar sobre posicionamento de imagem. É uma pessoa que faz fotografia assim maravilhosamente, assim, ela capta a sua alma e é incrível. O trabalho dela é maravilhoso. Vamos ter uma outra profissional falando sobre posicionamento de imagem, mas na questão mais visual, não para a fotografia, que é um conjunto também. É muito comum as pessoas, só aproveitando essa questão que estou falando aqui da imagem, é muito comum e é correto até as pessoas dizerem: a primeira imagem, a que fica, a primeira impressão é a que marca, não é a que fica, ela é a que marca. Porque bastam ali de 6 a 10 segundos para que você construa uma imagem, para que o nosso subconsciente faça uma interpretação e defina, né, entenda aquela imagem que está à nossa frente. É por isso que uma pessoa que está bem posicionada visualmente, ela conquista mais rapidamente confiança do que aquela que tem um cuidado mais negligente assim com a própria imagem. Mas não é só isso, né? Esse é o primeiro momento. Se eu cuido só da minha imagem, de como eu me visto, como eu me apresento, em algum momento você vai ter que interagir com as pessoas. Então, os encontros de networking, vai ter, vamos falar também sobre networking, né? Posicionamento para o networking. É por isso que muitas vezes você vai para um networking e tem muitas pessoas que estão perdidas ali, elas não conseguem aproveitar aquele momento para fazer uma troca, porque elas se prepararam apenas visualmente, mas não emocionalmente, mentalmente, psicologicamente. E então o visual é importante, sim, mas ele é só a cobertura do bolo. A hora que você corta o bolo e vai experimentar, se o recheio, a massa não for tudo aquilo, a cobertura na hora perde o valor. Então você até compra o bolo pela cobertura, mas a hora que você abrir e conhecer o interior, a essência, a realidade daquele bolo, é o que vai definir se você vai voltar a comprar naquela panificadora, naquela confeitaria ou não. Entende? Então, a imagem é importante? É, mas só ela não se sustenta. Então, essas aulas, elas são complementares, viu, Consuelo? São convidados que eu Ah, trouxe para trazer ainda mais, né, entendimento, mas é importante que essas aulas que vocês estejam acompanhando o conteúdo. Tem várias aulas lá, tem módulos já completos, outros incompletos, e tudo isso é intencional, não é para maratonar, não é. Eu sei que tem gente que pega um fim de semana e, maratonei o curso, não é para isso. Tem um momento, um período de maturação, sabe? De entendimento, especialmente no que se refere ao fazer as tarefas que são propostas, as atividades propostas. Quando você faz, você consegue ir para o próximo nível. Então, tem módulos que chegam ali, o do autoconhecimento mesmo. Tem muitas tarefas, e aí dá uma pausa, espera fazer as tarefas para ir para as próximas aulas.
Mas então, nessas aulas, nessas que vão ser ao vivo, eu vou dar uma passadinha, né? Eu vou abrir a sala, vou dar as boas-vindas, é, vou ter um momento ali rapidinho com vocês, e depois vamos ter essas aulas. E nesses dias, se tiverem alguma dúvida, se quiserem compartilhar alguma coisa, provavelmente eu interaja. Mas o objetivo não é que eu, né, a aula, o momento é para esse convidado. E vocês precisam aproveitar ao máximo esses contatos. Então, se puderem, essas aulas ficarão gravadas. Mas se vocês puderem estar ao vivo, são momentos de troca incríveis. Um desses professores é o professor José Nascimento, é um jornalista, assim como eu trabalhei com ele, é uma pessoa incrível. Quem está aqui, que eu acho que conhece o Nascimento, é a Cris. É uma pessoa extraordinária, foi o melhor líder que eu tive, né, o maior gestor que eu já conheci na minha vida. Uma pessoa humana, uma criatura assim de uma sabedoria incrível. E tem que aproveitar esse momento para ter essa troca, sabe? Para explorar ao máximo. Mas eu compreendo, eu entendo que se não tem condições, está tudo bem, a aula vai estar lá gravada, está tudo certo. A Cris falando, ele é uma pessoa e um profissional incrível. Ele é mesmo. Ele é um agregador de talentos, assim, é uma pessoa genial. Respondi, Legal, acho que era Consuelo? isso, viu? Aham, obrigada, tá? Então tá ótimo. Quem mais? Manu tem pergunta, Tati, Isa, Estela, Lu, Kelly. Aproveite. Quero ouvi-los. Ouvi-las. Hoje estamos só em meninas. Na dica, só isso. Então tá ótimo, gente. Se quiserem colocar alguma coisa aqui no chat também, sem dúvidas, só com muitas expectativas. Não consigo abrir o microfone. Tudo bem, Isa, não tem problema não, tá tudo certo. Ai, que legal que tem expectativa. A gente fica ansiosa, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer, especialmente os treinamentos no que se refere a autoconhecimento, porque todo esse processo que eu trago para vocês, eu trabalhei comigo e sem ter muito direcionamento. Depois que eu tive noção, assim, que realmente, né, o que é o autoconhecimento, é uma busca que a gente não acaba nunca. A gente está sempre querendo algo a mais, um outro treinamento, uma nova ferramenta. Isso é saudável, só não pode ser um processo doentio, sabe? Aquela obesidade mental. Ah, eu estou sempre em busca. Não, você tem que buscar quando faz sentido. Há momentos em que a gente tem que dar uma trégua. Mas eu tinha essa expectativa, né? Eu falava-se muito da expansão da consciência. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu quero muito saber o que é isso. Quando vai chegar o meu momento? E a verdade é que o momento ele vai acontecendo, você vai amadurecendo, vai florescendo, frutificando, e, e é bom saber que a gente nunca está pronto. Mas isso não pode ser um fardo, né? Tem que ser com leveza. Que bom que eu já soube, já me desenvolvi tanto e eu ainda tenho motivos para querer crescer. Tem que ser nesse sentido, né? Quanto ouro entregue. Ai, Lu, muito obrigada. Eu faço, gente, eu entrego com muito carinho. Eu vou pedir feedback para vocês, à medida que vocês forem assistindo às aulas. Se tiver algumas dúvidas, se tiver alguma coisa que vocês tenham ali, necessidade, e que um módulo, por acaso, não tenha entregue para vocês, coloquem, tragam como feedback, porque o curso ele é vivo, ele não é ao vivo, mas ele é vivo. Então, de repente, faltou alguma coisa, vocês sentiram falta de alguma coisa que não foi entregue? Coloque ali. Não me custa preparar uma aula sobre aquele conteúdo que não foi bem trabalhado ou profundamente trabalhado e entregar para vocês. Então, o tempo todo eu estou. Quem é da outra turma, que agora eu estou substituindo 2 módulos inteiros, então quem é da outra turma continua acompanhando as atualizações e vamos caminhando juntos. Mas o feedback, o retorno de vocês é muito importante para mim. Quanto mais vocês dão feedback, mais eu posso e melhor eu posso, melhor pode ser a qualidade da minha entrega. Tá bom, gente?
Ju, estamos só em garotas hoje, mas as dificuldades de comunicação são sentidas da mesma forma pelos homens, porque nós mulheres somos mais presas a convenções e regras, que se não cuidarmos, nos inibem. As convenções, perdão. Ok, é isso mesmo. Gente, hoje ainda eu falava sobre isso com alunos, que é um aluno homem, né? E ele falava dessa questão se homens e mulheres têm as mesmas necessidades. Eu entendo que, como seres humanos, nós temos as mesmas dificuldades, em proporções diferentes. Eu tenho alunos e profissionais extraordinários que são tímidos, mas têm uma capacidade de se expressar extraordinária, mas por uma questão de timidez não se expressam. E o que acontece? Essa pessoa que é muito tímida, se ela se deixa tomar pela emoção, ela não vai conseguir organizar as suas ideias. E aí ela não se expressa bem. Mas conversando com esse aluno, ele falava: eu tenho uma dificuldade enorme para falar, porque eu não consigo me expressar direito. E eu deixei ele falar. Quando ele terminou, eu falei: você não tem dificuldade para se expressar. Você fala muito bem, organiza muito bem as ideias, mas veja, ele estava num momento de leveza, conversando. É muito provável, e eu ainda, né, com esse aluno especificamente, eu trabalhei muito pouco, mas é muito provável que o problema dele seja a gestão das emoções. É uma pessoa que tem conteúdo, que organiza as ideias, deve ter lido muito na vida. As pessoas que leem bastante, elas têm uma capacidade maior de organizar as ideias. Mas em momentos específicos, pontuais ou cruciais, ele tem dificuldade para se expressar. Provavelmente quando ele é tomado por uma forte emoção. E aí a gente vai ter que trabalhar, nesse caso, com esse aluno, é uma mentoria individual, a gente trabalha exclusivamente essa questão, exclusivamente não, nesse momento, num momento pontual, a gente trabalha de forma mais intensa o cuidado com as emoções, e depois vai monitorando e vendo como isso se desenvolve ao longo do processo. Mas é maravilhoso, eu sou apaixonada pelo processo de desenvolvimento da nossa comunicação. Esse processo começa quando nós nascemos e a gente pode desenvolver ao longo da vida, independente da nossa idade, da nossa condição intelectual, é possível melhorar. Claro que quanto mais você se informa, quanto mais você aprende, quanto mais você busca, mais ferramentas você tem para acrescentar e para colocar para fora por meio da comunicação. Porque a comunicação é isso, ela é um reflexo do que nós somos. É como se nós tivéssemos um papel carbono. Se tiver gente muito jovem aqui, não vai entender o que eu estou falando. Um papel carbono, que o que aparece lá embaixo é só no papel de baixo um reflexo do que eu fiz aqui em cima. Isso é a nossa comunicação, ela é um reflexo de tudo aquilo que nós somos, do que nós sabemos, do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós acreditamos. Agora, a grande questão é que, muitas vezes, nós nem sabemos o que nós acreditamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Tem muitas coisas que estão ali no plano do nosso inconsciente, no subconsciente, na nossa programação mental da infância ou até, né, de gerações passadas, que a gente vai reproduzindo, 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 sem ter a clareza do porquê fazemos algumas coisas. Eu vou contar rapidinho uma história para vocês, que traduz um pouquinho, de uma forma até grotesca, mas traduz um pouco disso que eu falei. Outro dia eu estava passando café e toda vez que eu vou passar café, eu não consigo passar o café sem antes jogar uma água fervente na térmica, escaldar ela, jogar a água fervente fora e aí eu passo o café ali dentro. E o meu menino perguntou: mãe, por que que você faz isso toda vez? Vocês sabem o que que eu respondi para ele? Quem adivinha? Eu sei que tem gente aqui que sabe. Porque a minha mãe fazia isso. E eu tenho a sensação de que a térmica vai ficar mais aquecida, que ela vai ficar mais limpa, mas não tem uma explicação lógica para isso.
Você coloca água quente na térmica, que está fria, ela vai preservar a temperatura da mesma maneira. Mas todo dia eu pego a água quente, escaldo, jogo fora e passo o café. Entendeu? Qual é a chance desse menino começar a passar café e fazer a mesma coisa? Né? E nós vamos reproduzindo sem pararmos para pensar. Por que eu faço isso? E hoje eu continuo fazendo porque a minha mãe era uma pessoa incrível, eu tenho muita saudade dela e eu falo, vou fazer igualzinho ela fazia e faço só para lembrar dela toda vez que eu passo café. E tá tudo bem, né? Gente, eu agradeço imensamente. Se vocês tiverem dúvida, volto, repito, quem não estava aqui no começo, lá no grupo, vocês, se tiver o grupo aberto, mandem perguntas lá. Se não tiver aberto, vocês clicam lá no particular, mandam para mim ou para minha equipe. Eu estou com uma equipe maravilhosa trabalhando comigo, pessoas extremamente generosas, e explorem, usem, abusem, aproveitem, não deixem de aproveitar o que a gente tem para entregar para vocês, tá bom? Agradeço imensamente a sua presença, Consuelo, Manuela, Tati, Estela, Lu, Andréia, Kelly, a Isabela, a Cris, e agradeço também a você que não pôde estar aqui conosco hoje, mas que vai assistir essa aula gravada que nós vamos compartilhar com você. Obrigada a você também, que deu um pouquinho do seu tempo para que eu possa compartilhar aquilo que eu tanto acredito. Muito obrigada, meninas. Um beijo bem grande para vocês.